Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar resolvendo exercícios destinados a concurso público de técnico e tecnólogo em radiologia. Exercícios envolvendo a área das técnicas radiológicas, ok? Vamos lá, vamos continuar resolvendo exercícios. Questão 30. Analise as afirmativas a seguir. As radiografias de membros superiores e de cintura escapular são úteis exclusivamente para o diagnóstico de fraturas e luxações nos pés e nos calcanhares, para avaliação de risco de inflação dos rins, para análise prognóstica dos dentes. Nossa, nada a ver com nada, né? Que baralho, né? Afirmativa 1, pausa. 2. Para um correto posicionamento, o profissional técnico em radiologia deve centralizar e alinhar o usuário conforme recomendação fornecida em cada uma das incidências e posicionar o centro geométrico do feixe colimado ou ponto central coincidindo com o centro do receptor de imagem. Então, a gente vai ficar com essa daqui, ó. Afirmativa 1. A afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 1 é falsa. Ok. Questão 31. As fontes não naturais ou produzidas pelo homem de radiações ionizantes comumente encontradas nos cuidados em saúde para diagnóstico em raio-x ou tomografia computadorizada são os A, B, C, D, E. Alfa, beta e gama, raios delta, raios X. Fontes não naturais ou produzidas pelo homem de radiações ionizantes são os raios X, né? Raios X. 32. Paciente com solicitação de ressonância magnética do crânio com pedido médico indicando suspeita de AVC, acidente vascular cerebral agudo, que é falta de oxigênio, né, nos tecidos cerebrais, assinale a sequência que deve ser realizada obrigatoriamente. E aí a gente vem com um protocolo de ressonância magnética. Axial STIR interessando as orbitais. Não. Axial com mapa de difusão. Coronal T2 com cortes finos interessando os hipocampo. Sagital, eu ficaria com a letra B. Axial com mapa de difusão. Com mapa de difusão. Mapa DC. Ressonância. AVC. Vamos pegar essa aqui, é de 2024 da FGV.
Um axial com mapa de difusão mapa DC refere-se a um tipo de imagem de ressonância magnética que utiliza a técnica de imagem empoderada em difusão DWI em inglês, para detectar restrições na difusão das moléculas de águas nos tecidos. Restrições de difusão das moléculas de água nos tecidos. Detecção de restrições da difusão das moléculas de águas. Apparent diffusion coefficient é um mapa de mapa paramétrico que representa o coeficiente de difusão aparente, refletindo o grau de restrição da difusão das moléculas de água através dos diferentes tecidos. Então você tem um contraste dessa difusão, dessas localizações que estão com mais ou com menos difusão de água. Ok. É difícil aprofundar porque a gente não está muito envolvido com a área, mas dá para responder ainda. Analise as afirmativas a seguir. O profissional de radiologia deverá adotar diferentes medidas e utilizar diferentes equipamentos de proteção a depender da área a ser examinada em cada paciente. Então, essa questão 33, a afirmativa 1, está adequada. Radiografias das incidências póstero-anterior para costelas anteriores mostram as costelas anteriores abaixo e acima do diafragma, sem evidências de rotação ou de movimentação do usuário. Dois, tá verdade, né? As duas afirmativas são verdadeiras. Anteriores mostram as costelas anteriores abaixo e acima do diafragma. Abaixo do diafragma. Esse aí ficou difícil, né? Abaixo, costelas. Abaixo do diafragma. Engraçado. As costelas, elas não vão abaixo do diafragma, não, né? Eu acho que não. Vamos ver aqui. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Não, as duas são verdadeiras. Então, essa questão aqui é verdadeira. Geografias de incidência. PA para costelas anteriores. As descrições fornecidas indicam que a incidência. PA de costelas. Esse daqui. Mas não tá mostrando.
Isso que vai ter. Ah, não mostra. É, beleza. Passamos para a próxima. Radiologia pediátrica. Vai. Vamos ver então. Estão 34. A radiologia pediátrica requer preparação técnica eficaz da equipe sobre radiologia pediátrica. É correto afirmar. Letra A, B, C. O técnico em radiologia deve atentar somente para a realização do exame, pois a confiança e segurança deve ser garantida pelo responsável pela criança. Medo e resistência podem ser atitudes comuns antes da realização do exame, mas o profissional deve ignorar esses aspectos e focar na preparação da sala para o exame radiológico. O profissional não precisa explicar o procedimento que será realizado. Deve-se prezar sempre pela relação de confiança e respeito pela criança e acompanhante. Acho que essa tá mais adequada, né? Ok. Então, 35. Os exames radiológicos têm linguajar, terminologia próprio. Em relação à cor na tomografia computadorizada, assinale a afirmativa correta. A cor branca na tomografia computadorizada é dita hipodensa. Não, hiperdensa, adiopaca e pecólica. Hiperdensa. 35 fala da cor branca em TC, que representa hiperdensidade do tecido. 36. Sobre o uso de imagens de tomografia em radioterapia, marque a alternativa incorreta. Então a gente vai ter um número bastante grande de alternativas corretas. A mesa de tomografia para radioterapia é plana para simular a mesa de aceleradores lineares? Verdadeiro. Lasers laterais e no teto são opcionais, sem contribuição na localização do isocentro? Verdadeiro. Face transferência das imagens e do posicionamento do isocentro para o sistema de planejamento. Deve-se observar em casos de pelve se o preparo do paciente está em conformidade com o protocolo adotado na instituição. Em casos de pelve, se o preparo do paciente está em conformidade com o protocolo adotado na instituição, a imagem de tomografia pode ser fundida com ressonância e tomografia por emissão de pósitron. Vamos ver, incorreta, né? Então vamos voltar aqui. Vamos ver aqui.
fusão de imagens pode, né? Pode ser fundida sim, né? Deve-se observar em casos de PEV se o preparo do paciente está em conformidade com o protocolo adotado na instituição. Deve-se observar. Faça transferência das imagens do posicionamento do isocentro para o sistema de planejamento. Sim. Eu vou chutar essa daqui, ó. Lasers laterais. Porque contribuem para a localização do isocentro, né? Aí, ó. Lasers contribuem para a localização. Ok. Até porque a máquina pode apresentar defeitos e tais, né? Vamos para a próxima. Questão 37. Sobre esterossalpingografia, analise as afirmativas. Hum, Tem como objetivo estudar o colo uterino e as trompas da falópio. As piores imagens dos órgãos genitais femininos são obtidas pela TC ressonância magnética. Não, deixa eu ver. Ah, não. A questão é o seguinte. São várias afirmativas. A esteropingografia HSG é o exame de raio-x que usa contraste para visualizar o útero e as trompas de Falópio. É frequentemente indicada para avaliar a fertilidade feminina e identificar bloqueios ou alterações nas trompas e diagnosticar outras condições ginecológicas. Então é um exame com relação ginecológica de raio-x. Beleza. Afirmativa um tá ok. Afirmativa 2 não. Ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassom são os melhores métodos radiográficos para avaliação do sistema reprodutivo feminino. Na avaliação obstétrica, utiliza-se quase que exclusivamente a ultrassonografia. Eu vou colocar aqui a 1, a 2 e a 4 estão certos. Ah, não tem essa, né? Então, eu estaria errado. A 1 eu tenho certeza que tá certo, né? Então eu vou excluir a D. Vou excluir a D. Ficamos com as piores imagens dos órgãos genitais femininos são obtidas
A 2 eu tenho certeza que é errada. Então, a 2 não pode aparecer. A letra A, a letra C, eu vou excluir. A letra A e a letra C. Fico com a letra B ou com a letra E. 1, 3, 4. É, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3 e 4, tá certo. A alternativa que contém uma desvantagem da sequência de pulso spin eco rápido é desvantagem. Vamos lá. Aumento das informações em T2? Não. Redução do tempo de escaneamento? Não. Redução de alguns efeitos de fluxo e movimento? Não. Gordura sem sinal nas imagens poderadas em T2? Borramento da imagem com trem de ecos muito longos. Acho que é essa aqui. Borramento da imagem com trem de ecos muito longo. Eu tava em dúvida entre essas duas, mas eu chutei certo. Ó. O borramento. Borramento da imagem com trem de ecos muito longos. Então, 39. Os exames de angiografia requerem os conhecimentos da realização da técnica, aplicação dos protocolos e principalmente da anatomia cardíaca. Na figura 1 estão destacados alguns pontos anatômicos. Esse aqui é a aorta. Esse aqui é o tronco pulmonar. Esse aqui é a veia e a aorta ascendente. Não. Carótida comum. Vamos lá. A 1 eu tenho certeza que é. Vamos lá. A, B, C, D ou E. A B não é. A C não é. Então a gente fica com a A, com a D ou com a E. Vamos ver outro ponto. 4. Deixa eu ver. Subclave. Veia cava superior. Veia cava superior, veia cava superior. Então a 1 não é. A horta ascendente. E agora a gente tem carótida comum, tronco pulmonar direito. Ah, tronco pulmonar direito.
Letra E. Então a gente tem aqui, ó, aorta ascendente, tronco pulmonar direito, a veia ascendente, aorta, veia cava superior e tronco pulmonar. Não, veia cava superior e aorta descendente. É isso aí. 40. Legal a gente fazer isso sim, ó. Né? Pegar isso daqui. Ir pra cá. Pegar essa imagem aqui também. Uhum. Ok. Questão 40. Em um exame de ressonância magnética de coluna lombar, com indicação de lombociatalgia para pesquisa de hérnia de disco, qual é o protocolo geralmente utilizado dentre as opções abaixo? Vamos lá, questão 40. Tá falando de protocolo de coluna lombar. De coluna lombar para. Como que é? Lombociatalgia. Lombociatalgia e hérnia. Para ver a coluna, você tem que pelo menos uma axial, sagital, sagital e axial, axial, coronal, estir coronal, estir sagital, sagital, estir. Então, hérnia, lombociatalgia, ou hérnia, a gente vai ter um processo de a gente vai ter algumas informações aqui na coluna lombar aqui, né? Tal. A hérnia de disco é você reduzir os espaços articulares por causa do disco aqui vai estar achatado e vai ter líquidos aqui, né? Ao redor. Se vai ter líquidos aqui, a gente tem que ter um STIR mesmo. Então a letra A eu já descarto. Porque não tem nenhum STIR. Supressão de gordura. Axial, coronal, T2. Não, axial T1. T1 é para ver água. T2 é para ver gordura. Se não me engano, é isso aí. Axial T1 para ver água. T2 e T2 para ver gordura. Coronal T2 e coronal STIR.
Coronal é... Ó, tá errado. Não, ó, tem o axial, né? O axial vai ver pra baixo e o coronal vai ver de frente. E o sagital, né? A gente precisa de sagital. Sagital T2, coronal com estir, sagital T2. Adeus, já descarto. É, eu vou ficar com a letra E. Ah, opa. Não é? Então é isso aqui, ó. Meus conhecimentos não foram capazes de chegar na resposta certa. É só um sagital T2, sagital T1 para comparar e o axial T2. Beleza. RM é água e T2 é gordura. Olha como é que eu pergunto. T1 e T2 revelam diferentes tipos de ponderação, sinal que são usados para detectar diferença. A gordura parece brilhante enquanto a água líquida parece escura. Não, então é o contrário. T1 é gordura e T2 é água. A água líquida parece brilhante, a gordura. Beleza. E aí você tem um sagital T2 onde a água vai parecer brilhante. Um sagital T1 onde a gordura vai parecer brilhante. E o axial T2 onde a água vai parecer brilhante. Beleza, os espaços inteiros. Os espaços articulares têm bastante água, né? Ok. Vamos ver os comentários. Fui por rotina de coluna lombar com indicação lombrociatalgia. Do meu serviço é coronal T2, sagital T2, sagital T2, sagital T1 e axial T2. Sagital T2, sagital T1 e axial T2. Ok. Uhum. Beleza. Tá mais fácil a gente lembrar. Questão 41. Em um exame de tomografia computadorizada do crânio, como deve ser o posicionamento do paciente? Decúbito dorsal. Essa aqui. Vamos lá. Letra B. Já tiro. Letra D já tiro, porque é decúbito dorsal. Com cabeça próxima ao ventre. O plano sagital mediano de todo o corpo deve coincidir com a linha central da mesa e os membros superiores posicionados ao lado do corpo. Certo. Com cabeça próxima ao ventre, o plano sagital mediano de todo o corpo não deve coincidir com a linha. Não. O plano sagital mediano de todo o corpo não deve coincidir com a linha central da mesa. Aí não. Essa questão ela foi
jocosa, né? Quarenta e dois. De acordo com os tipos de aquisição de dados para a formação da imagem por ressonância magnética, analisa as assertivas e identifica verdadeiro ou I com F as falsas. Há três tipos de aquisição de dados para obtenção da imagem por ressonância magnética. Há três tipos de aquisições de dados. Tipos de aquisições de dados? Que os tipos de aquisição de dados? Deixa eu ver aqui. Ver se eu lembro. Tipos de aquisição de dados. Cara, eu tô em dúvida aqui. Há dois tipos de aquisição de dados para obtenção da imagem por ressonância magnética, incluindo a desocupação do espaço K. Os tipos de aquisição de dados para obtenção de imagem por ressonância magnética são sequencial e volumétrica tridimensional. Imagens sequenciais e aquisição de dados volumétrica tridimensional. Adquirir dados de todo o volume de um tecido e não em cortes. Ai, ai. Para obtenção de dados sequenciais são adquiridos corte a corte. A aquisição de dados volumétrica bidimensional preenche uma linha. Corte depois passa para preencher a mesma linha do espaço. A última é verdade. Para obtenção de dados sequenciais. Vamos ver aqui a aquisição. Para obtenção de dados sequenciais são adquiridos corte a corte. Certo. Aquisição de dados volumétrico tridimensional, todo o volume de um tecido e não em cortes separados. Uhum. Tridimensional. Não. Não. Essa tá difícil. Eu vou só pesquisar aqui, ó. Tipos de aquisição de dados. Ah, não, não. Quais são os tipos? É, tipos de aquisição de dados. Difusão, espectroscopia por ressonância. Funcional.
Ressonância magnética, perfusão, contraste. Então tem um tanto, né? Era aí, é mais ou menos isso que eu tava pensando. Há 3 tipos de aquisição. 3 é pouco. Aquisições de dados para obtenção de imagem de ressonância magnética. Inclui a desocupação do espaço K. Não. Os tipos de aquisição de dados para obtenção de imagem. Então, sequencial e volumétrica. FFF. Tem essa? Vou marcar essa daqui. Não, é VFFVV. Deixa eu consultar aqui. Tem. Não tem nada aqui. Vê estatística. Percentual de acertos. Tá na média, né? Deixa eu voltar nela aqui. C. E- Então, tá falando que tem 3 tipos de aquisições de dados para obtenção de imagem por ressonância magnética. Qual mais tá falando? Tá falando que é, e há 2 tipos de aquisição de dados para obtenção de uma imagem por ressonância magnética, incluindo a desocupação do espaço K. Falso. Os tipos de aquisição de dados para obtenção da imagem por ressonância magnética são sequencial, volumétrica e tridimensional. Falando que é falsa. A aquisição de dados volumétrica tridimensional, a imagem de volume adquire dados de todo o volume de um tecido e não em cortes separados. Verdadeiro. E para obtenção de dados sequenciais são adquiridos corte a corte. A aquisição de dados volumétrica de bidimensional preenche uma linha no espaço K para o corte 1 e depois passa para preencher a mesma linha no espaço K para o corte 2 e assim por diante. Muito complicada essa questão. Pesada, né? Ela é uma questão pesada. O componente de um equipamento de ressonância magnética que tem como função formar um campo magnético estático e uniforme sobre o qual se superpõem os gradientes do campo magnético e os pulsos de radiofrequência necessários para a obtenção das imagens é o magneto principal. Magneto 34. Os tecidos em radiologia que trabalham com imagens por ressonância magnética precisam ter um entendimento de como fatores técnicos afetam a produção de sinais. Esses fatores influenciam no contraste e na resolução espacial. Portanto, o técnico precisa utilizar esses fatores técnicos para uma qualidade de imagem ótima. Sobre o assunto, é correto afirmar que a obtenção de ressonância magnética é possível porque um núcleo magnético oscila ao redor de um forte campo magnético em movimento mutável. Não. O diagnóstico de doenças tais como aquelas que envolvem o sistema nervoso central pode ser feito com ressonância magnética através de contraste produzido entre o sinal do tecido normal e o coeficiente de atenuação dos tecidos alterados. Não. A obtenção de imagens radiográficas envolve a interação de raio-x com os elétrons que circundam os núcleos dos átomos, enquanto a obtenção de ressonância magnética envolve a interação dos raios-x com o núcleo isoladamente. O sistema de obtenção de ressonância magnética é mais sensível à natureza molecular dos tecidos e assim permite uma excelente resolução de contraste
A natureza molecular dos tecidos. Embora teoricamente existam muitos núcleos apropriados que atuam na formação de ressonância magnética, atualmente a maioria das obtenções de imagem é realizadas com núcleos carbono prótons únicos. Eu vou ficar com a letra D aqui, ó. Sistema de obtenção de ressonância magnética é mais sensível à natureza molecular. Porque ele está diretamente ligado aos spins dos átomos de hidrogênio. Como a gente tem muitos átomos de hidrogênio, o campo magnético atua sobre eles e captura a diferença de atuação, que é a precessão do movimento desses núcleos sobre o campo magnético, porque o campo magnético consegue solicitar a esses núcleos um movimento, né? Você consegue controlar. É como se você tivesse um controle para o ser humano, um controle robótico com o campo magnético. Pacientes pediátricos, de um modo geral, incluem lactentes a criança de idade de 12 a 14 anos. Sobre o atendimento desta população, analise os itens abaixo e marque a opção correta. Não há necessidade de proteção radiológica através da redução de exposições de repetição, pois o desenvolvimento ósseo da criança já está totalmente formado e maduro. A número 1 é falso. São exemplos de dispositivos de imobilização. Prancha, TAM, em IPGO e STAT. Eu não sei, mas aparentemente parece que sim, né? Marca plexiglas pode ser empregada para imobilizar membros superiores e inferiores sem obscurecer a anatomia essencial. Marca plexigla deve ser aquelas ataduras, né? Vamos ver aqui se é. Então é isso mesmo. Marca plexiglas. Em radiologia. Uhum. Não vou conseguir visualizar por aqui. Aqui, talvez aqui tem. Ah, não. Vai ter também. Eu tenho no passeio direto. Carai. Se refere-se a uma marca de imobilização, geralmente feita de acrílico plexiglass. É utilizado para imobilizar pacientes, especialmente crianças, durante o exame radiológico. É translúcido, permitindo a passagem dos raios-x. E esse aqui, ó. Essas pranchinhas aqui, né?
Pois é. Analise a tomografia computadorizada. Podemos classificar a imagem como... Vamos ver aqui, ó. É um corte sagital de joelho que mostra as articulações cruzadas, né? Cruzado ligamento cruzado externo, como é que fala? Externo, ou patela. E aí aqui a gente tem umas inflamações, parece, articulares. Vamos lá. Sagital do joelho, ok. Corte sagital do externo. Corte sagital do joelho. Bom, então a gente vai parar aqui na questão 47 e depois a gente volta para continuar respondendo questões. Um abraço para vocês e fui!